Muito bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, podemos dizer sextou. Prepare-se para o final de semana que está chegando. Você que está saindo para o trabalho, você que está acordando agora, indo para a escola, a faculdade. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoadíssimo. Viva as bênçãos do Senhor neste dia. Amém? E neste dia também eu quero trazer nesse nosso devocional a porta estreita e a porta larga, uma escolha com fé. Mas antes disso, vamos falar com esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, ó Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido nesse dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de inveja, de ódio, de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, que esta palavra vá de encontro às necessidades daqueles, ó Pai, que estão precisando. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. É isso aí. Amém. Louvado seja o nome desse Deus glorioso. Então, a porta estreita e a porta larga. Uma escolha com fé. O texto que nós vamos ler está aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então hoje nós vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, encontrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus nos apresenta a imagem de duas portas. A porta estreita, que leva à vida eterna, a salvação, e a porta larga, que nos leva à destruição. Essa metáfora nos convida a uma reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e o caminho que decidimos seguir. No último discurso de Moisés, no último sermão de Moisés, ali no final do livro de Deuteronômio, Deus chega para Moisés e manda ele falar ao povo: olha, diz ao povo isso, este que te proponho hoje, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e terás bênçãos. Escolhe, pois, a morte e terás maldição. Então, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Precisamos escolher para estar no caminho estreito. Precisamos escolher para viver a verdade. Precisamos escolher para vivermos a vida e termos bênçãos. Amém? E o interessante aqui, no contexto desse sermão, esse trecho aqui, ele está inserido ali no Sermão do Monte, ou da montanha, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus e os princípios que regem. A mensagem central do Sermão do Monte é uma convocação para uma vida de justiça, amor e compromisso com o Pai Celestial. Todo reino tem sua constituição. Aqui, Deus, no Sermão da Montanha, ele mostra a constituição do reino dos céus. Ele mostra os princípios legais que regem. E um deles é esse aqui, é a escolha. Eu já comentei aqui, falo sempre, nossa vida resume-se em decisões e consequências. Tudo que nós fazemos é uma decisão. E tudo que nós recebemos é consequência da decisão que nós tomamos. Por isso que Deus falou a Moisés, fala ao povo: escolhe a vida e terás bênçãos, como consequência. Escolhe a morte e terás maldição, como consequência.
Aqui Jesus fala a mesma coisa. A porta larga que leva para o mundo, consequência. A porta estreita que leva para a vida, consequência. Ok? Então a porta larga representa o caminho da facilidade, o caminho da permissividade, o caminho da conformidade com o mundo. É um caminho que muitos se escolhem porque parece mais atraente e o principal, menos exigente. Então, aqui Jesus nos alerta que esse caminho leva à destruição. E aqui a destruição não se refere apenas à eternidade, mas também às consequências de uma vida afastada de Deus. Uma vida afastada de Deus significa relacionamentos quebrados, falta de propósito, ausência, principalmente a ausência da verdadeira paz. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento humano. Então aqui é a porta larga. E a porta estreita? Por outro lado, né, a porta estreita simboliza o caminho da vida cristã, o caminho que os seguidores de Cristo seguem naturalmente, porque seguem a Jesus. E não é fácil ser cristão. Porque, como eu falei aqui, a nossa vida resume-se em decisões e consequências. E não é fácil seguir a Jesus. Então essa é a porta estreita, que simboliza o caminho da vida cristã, que exige principalmente compromisso, renúncia e sacrifício. É um caminho que muitas vezes é difícil, porque é cheio de desafios, mas que leva à vida eterna. Então, a comunhão com Deus, ou o compromisso do propósito que Ele tem para cada um de nós, está justamente aí nesse caminho estreito, nessa porta estreita. Por isso que Deus falou a Moisés lá atrás: escolhe a vida e terás bênção, a morte e terás maldição. Então, você que escolhe, você que decide entrar no caminho estreito, na porta estreita, e você estará dentro de poucos. Muitos são chamados poucos escolhidos. Então, existe a escolha. A escolha é aquela decisão que vai definir a tua vida, vai definir o teu futuro celestial. É a tua escolha. Quero abrir um parênteses, mandar um abraço para o pastor Marcos. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a escolha. Jesus, ele enfatiza que a escolha entre essas duas portas não é apenas uma decisão pontual, mas um estilo de vida. Então veja bem, não é você escolher hoje e amanhã. Não, é um estilo de vida. Entrar pela porta estreita requer de você, requer de mim, uma decisão consciente de seguir a Cristo e viver segundo os seus mandamentos. E amar a Deus, que é de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o fato de que poucos há que encontram essa porta estreita nos leva a refletir sobre a realidade de que nem todos estão dispostos a seguir esse caminho. Nem todos estão dispostos. Porque é um caminho de renúncia. É um caminho que você tem que sacrificar algumas coisas. E muitos não estão dispostos a sacrificar. Um deles, por exemplo, Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e ela mesma que justifica de mim. Buscar na palavra de Deus. E nós sabemos, né, que a leitura bíblica é um ponto fraco para muitos cristãos, que não leem a Bíblia diariamente, não busca, não, em vez de maneira, muitos não abrem mão de assistir uma novela para ler a Bíblia, preferem assistir a novela, dedicar tempo a outras coisas do que ler a Bíblia, pelo menos 10 minutinhos, 20 minutinhos. E Jesus fala: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Outro ponto, Jesus, quando fala das Escrituras, lá em João, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Então, para estar nesse caminho estreito, passar nessa porta estreita,
Tem que estar, exige-se a santificação, a separação das coisas do mundo. E para isso é o poder da palavra que é tua. O salmista ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista também diz: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra é uma exigência básica para entrar na porta estreita e permanecer no caminho estreito. E a palavra nos leva à oração. Ela nos direciona à oração. A palavra, Deus fala conosco, e a oração nós falamos com Deus. Então existe essa reciprocidade da comunicação. Ok? E na aplicação prática? Como é que nós identificamos na aplicação prática, no dia a dia, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo? Então, primeiro ponto da aplicação prática é a avaliação pessoal. Pergunte a você, por exemplo, qual a porta eu tenho escolhido para a minha vida? E é fundamental fazer uma autoavaliação honesta sobre os valores pessoais, sobre as prioridades pessoais e as práticas diárias. Por quê? Porque aí você está fazendo uma autoavaliação. Estou buscando a aprovação do mundo ou ouvindo ou vivendo para agradar a Deus? Ou você busca a aprovação do mundo ou você agrada a Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você fica de um lado ou fica do outro. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é sim ou é não. Na avaliação pessoal exige-se um posicionamento. O outro ponto de aplicação prática é a importância da convivência da comunidade, da família. Não estamos sozinhos nessa jornada. Podemos dizer que a família ou a comunidade que você está inserido de fé também é vital para que possamos encorajar uns aos outros e permanecer na porta estreita. Alguns falam assim, mas por que ir à igreja? Por que congregar? Por que... Para um encorajar o outro. Algumas vezes, entrava triste na igreja e saía alegre. Só em ver algumas pessoas lá dentro já me alegrava. Pessoas que eu buscava valores que eu tinha certeza que encontrava ali naquelas pessoas. A palavra de encorajamento, de apoio. Por isso que Jesus fala assim, onde houver 2 ou 3 ou mais, eu estou presente. Onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estou presente. Isso é a comunidade, isso é a igreja, que nos fortalece. Então a importância de você estar inserido numa igreja, num grupo que fale das coisas do reino, para que você tenha o crescimento e o fortalecimento para permanecer firme. Ok? O outro ponto de aplicação prática é o compromisso com a verdade. O que significa isso? Significa que um mundo cheio de relativismo e conformismo, precisamos nos comprometer com a verdade da palavra de Deus. Ok? A Escritura deve ser nosso guia, mesmo que isso signifique ir contra a maré de cultura, igual eu comentei ontem aqui, né? Verdade é verdade em qualquer contexto. Mesmo que os outros digam que é errado, o que é certo é certo. Ontem eu comentei aqui um experimento que eu assisti bem interessante, né? De um garoto que trabalhava e ele chegava muitas das vezes atrasado porque ele trabalhava e dependia do ônibus. Os outros alunos chegavam bem cedo porque era o pai que pagava a faculdade, viviam de mesada, e esse aluno ele chegava sempre atrasado. A maioria das vezes na primeira aula por causa do trânsito. E um dia a professora fazendo a chamada e fulano faltou de novo. Hoje nós vamos fazer um experimento. Aí ela pegou uma pasta e falou pro povo, olha, o que é essa pasta? Aí todo mundo disse que era azul. Aí ela disse, não, quando o fulano chegar, e eu vou perguntar a vocês, vocês vão dizer que essa pasta é verde. Ok? Todos vocês, vamos ver o que é que fulano vai fazer. Aí ela dando aula, então, e o aluno chegou. Ô, professora, desculpa, o trânsito e tal. Ela, não, tudo bem. Ele foi lá e sentou. E no decorrer da aula, ela inseriu no conteúdo essa pasta. E perguntou, o que é essa pasta?
Aí uma aluna falou verde, aí ele olhou assim, o aluno atrasado olhou para a pasta e viu a pasta era azul, né? Aí a professora perguntou para outro verde, outro verde, verde, e perguntou para o aluno que tinha chegado atrasado, qual é essa pasta? Aí ele falou assim, ela é verde? Ele ficou indeciso porque muitos falaram que ela era verde, mas ela era azul, né? Ou seja, o grupo acabou levando ele a viver o errado. Então, o compromisso com a verdade, mesmo que os outros falem que é certo, que é errado, mas se é certo, é certo. Os valores são valores. Então, o cristão ele tem compromisso com a verdade. Por isso que o salmista diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, tem um compromisso com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ok? E o quarto ponto de aplicação prática é o exemplo de Jesus. Eu não poderia dar o exemplo de outro ser humano, mas dar o exemplo de Jesus. Eu podia dar o exemplo de Paulo? Não, porque Paulo dizia assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Está sempre diante de mim. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. Né? Jesus, quando fala de santidade, ele dá para Jesus a referência de santidade é Deus. Ele diz, sede santo como o santo é o vosso Pai que está no céu. Não existia referência de santidade para Jesus aqui, nesse plano terreno, nesse mundo terreno, por causa da natureza humana. Então, o exemplo de Jesus. Devemos olhar para Jesus como o nosso maior exemplo. Ele também enfrentou a resistência e as dificuldades, mas permaneceu firme em sua missão. Então, que possamos ter a coragem de seguir seus passos, mesmo quando o caminho é estreito e difícil. Outro dia alguém comentou aqui, né? Mas como é que nós vamos olhar para Jesus? Poxa, ele está no céu. Eu digo, lê a Bíblia. Então você não está lendo a Bíblia. Eu falei para esse irmão, amigo, já conheci ele há muitos anos. Eu falei, mano, você não está lendo a Bíblia. Se você ler ela todo dia, você vai identificar o modus operandi de Jesus. Então é falta de leitura bíblica. Quando nós lemos a Bíblia, retemos ela no coração, igual o salmista recomenda, nós seguimos os passos de Jesus. Nós seguimos o exemplo de Jesus. Então nessa manhã, queridos, eu quero falar para você que a escolha entre a porta estreita e a porta larga é uma das decisões mais importantes que podemos fazer em nossas vidas. Então que possamos ser desafiados a entrar pela porta estreita e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Nos lembrando de que, embora o caminho possa ser difícil, mas a recompensa é eterna. Então que Deus nos conceda sabedoria e força para perseverar na fé e seguir a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma sexta-feira, um final de semana alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Lembrando a você que está nos acompanhando que sábado, a partir das 14 horas, aqui na Segunda Igreja do Nazareno, em Itajaí, Santa Catarina, tem aula de artesanato e aula de judô e defesa pessoal. Deus abençoe, graça e paz.